Bom, pessoal, bom dia. Eu vim falar um pouco sobre o artigo Ius Constitutionale Comune Latino-Americano em Direitos Humanos e o Sistema Interamericano, as Perspectivas e os Desafios, da Flávia Piovesan, que é uma constitucionalista e professora na PUC. Bom, o artigo dela tem como objetivo enfocar o impacto do sistema interamericano de direitos humanos na composição do sistema latino-americano, verificando as transformações da região a fim de fortalecer a democracia. Então, ela analisa todo o sistema latino-americano, as decisões da Convenção Americana de Direitos Humanos, que entrou em vigor em 78 e que muitos dos estados aqui na América Central e do Sul eram governados por ditaduras nesse período, né? Inclusive o Brasil. Bom, para ela, o contexto latino-americano é marcado por marcas acentuadas da desigualdade, com violência sistêmica e centralismo do poder político. Ela traz alguns dados que eu considerei bastante relevantes para a gente compreender o cenário da América Latina, né? Dos 5 países mais desiguais do mundo, todos estão na América Latina e o Brasil é um deles. Também, 40% das crianças que vivem na América Latina são pobres. Cerca de 25% da população é afrodescendente e a população indígena corresponde a 8%. E as mulheres sofrem ainda um grau maior de vulnerabilidade por meio da etnização e da feminização da pobreza. E quanto à violência, nos 10 dos 20 países com maiores taxas de homicídio, esses 10 dos 20 são latino-americanos. Bom, ela também traz uma pesquisa Latino Barômetro de 2013 sobre o apoio à democracia, e isso eu achei um pouco chocante, esses dados, em que 56% dos entrevistados na América Latina consideram a democracia preferível a qualquer outra forma de governo. É um pouco mais da metade. E a resposta afirmativa encontra no Brasil um endosso de apenas 49% e no México 37%. E de acordo com essa pesquisa, 31% consideram que pode haver democracia sem partido político e 27% considera que a democracia pode funcionar sem o Congresso Nacional. É meio estranho, né, esses dados, mas enfim. Bom, ela diz que 3 são os fatores que combinam para a criação desse sistema interamericano e para que se fortaleça na proteção dos direitos humanos. Então, desses 3 fatores, vamos ao primeiro. O primeiro é o crescente empoderamento do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e seu impacto na região. A emergência das constituições latino-americanas na qualidade de marcos jurídicos, como de transição democrática e institucionalização de direitos, que apresentam cláusulas de abertura constitucional para propiciar um maior diálogo e interação entre o direito interno e o direito internacional, e também, como um terceiro fator, o fortalecimento da sociedade civil na luta por direitos e por justiça. Eu entendo que essa relevância também se dá pelo fato de que são democracias recentes, né? Bom, ela traz também algumas categorias de violações de direitos humanos que foram decididas pela Corte Interamericana, ou seja, quais casos de violações dos direitos humanos presentes na América Latina que chegaram a essa Corte Interamericana. E ela traz os 6 casos que a Corte mais decidiu no que tange a essas violações na América Latina. Primeiro, são as violações em regimes ditatoriais, uma vez que desde 78, com a Convenção, e a maioria dos países da América Latina estavam passando por ditaduras, isso desaguou em muitos processos que chegaram a essa corte. Portanto, existem muitos casos que tratam de violações em regimes ditatoriais. Com isso, os casos abordam as condições de prisões, os casos de tortura, de desaparecimento sem nenhuma justificativa, sem nenhuma explicação, e também a violação nos direitos nos regimes de transição, ou seja, da ditadura para a democracia. E isso, o que chegou na corte foi o combate à impunidade, às anistias, e a corte concluiu que essas leis de autoanistia perpetuam a impunidade, porque propiciam uma injustiça que
que se continua e que impede às vítimas e aos seus familiares o acesso à justiça e o direito de conhecer a verdade e de receber uma reparação que corresponda à afronta que sofreram. Também, o que chega na corte são violações acerca do fortalecimento de instituições e da consolidação do Estado de Direito. Então, questões como acesso à justiça, proteção judicial, fortalecimento e a independência do poder judiciário e dos outros poderes. Também a violação de grupos vulneráveis como povos indígenas, crianças, migrantes, presos, mulheres. E também a violação aos direitos sociais, que é uma dimensão positiva, né? E por dimensão positiva a gente pode entender como aquilo que o Estado precisa atuar efetivamente para que esses direitos possam ser exercidos. Diferentemente dos direitos políticos, né? Que o Estado se abstém, os direitos políticos e de liberdade, que o Estado se abstém de intervir para que o indivíduo possa exercer o seu direito de forma ampla. Aqui nos direitos sociais ele precisa fazer algo para que a sociedade possa usufruir desse direito. E também, como último caso de decisão expressiva, seriam as violações aos novos direitos da agenda contemporânea, que são os direitos dessa era, desse momento. E ela traz como um especial destaque os direitos reprodutivos, como a fecundação in vitro e esses novos direitos que vão surgindo a cada momento. E a Corte concluiu que ter filhos biológicos por meio dessa técnica de reprodução assistida, que é a fecundação in vitro, é um direito que atende à integridade pessoal, à liberdade, à vida privada e familiar. Então, o sistema interamericano para ela revela muitas peculiaridades e especificidades das lutas emancipatórias por direitos e por justiça na região latino-americana, e isso permite o fortalecimento dos direitos em um sistema multinível. E, de fato, que esses tratados e essas convenções passam a integrar o bloco de constitucionalidade dos países. E bloco de constitucionalidade é aquilo que, juntamente com a Constituição, são parâmetros constitucionais na análise de atos legais, constitucionais, etc. Ela traz também a experiência brasileira, dizendo que nos 100% dos casos que foram submetidos à comissão foram fruto de uma articulação que reunia vítimas e organizações não governamentais, locais e internacionais, com um intenso protagonismo na seleção de um caso paradigmático, na litigância do mesmo e na implementação doméstica de eventuais ganhos internacionais, ou seja, quase todos os casos brasileiros que chegam à comissão não são individuais, eles são frutos de direito, não de direito, mas eles são demandas coletivas. Ela aponta como caminho uma necessidade de fomentar uma doutrina e uma jurisprudência que seja efetiva no campo dos direitos humanos, prevalecendo-se a dignidade da pessoa humana. Ela entende que fortalecer o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, considerando a universalidade, a institucionalidade, a independência, sustentabilidade e efetividade, e avançar sempre na proteção dos direitos humanos, da democracia e do Estado democrático de direito. E se o contexto é permeado por desigualdades, avançar na proteção é fundamental.